Pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Estão bem? Nós vamos então começar a nossa aula hoje. Vamos dar uma retomada então sobre o reino Plantae, o reino Metáfita. Aqui eu coloquei para vocês então um slide que muitas vezes vem em provas, não é? Da evolução então do reino das plantas, do reino Metáfita, né? Antigamente, pessoal, nós tínhamos então a base eram as algas, tá? As algas hoje, muitos autores já não consideram mais as algas no reino das plantas, no reino metáfita. Então nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Da menos evoluída indo para mais evoluída, né? Importância então do reino das plantas, dos vegetais, não é? Fotossíntese, processo medicinal, fixadores de gás carbono e nitrogênio, alimentação, ornamentação, importantíssimo também na cadeia alimentar. E aí o primeiro grupo então que a gente viu, pessoal, então, é as briófitas, né? As briófitas então são as primeiras plantas a conquistarem meio terrestre. Elas dependem totalmente da água, né, para se reproduzirem. Característica marcante, então, das briófitas, elas vivem em locais úmidos e sombreados, né? Próximo a pedras, troncos, né? Próximo a cursos d'água. As briófitas, isso vocês têm que saber, elas não possuem vasos condutores de seiva. E como é que essa condução da seiva ocorre? Como ela não ocorre por vasos, né? Por xilema e floema, que nós vamos ver lá em citologia, ela ocorre, então, de célula para célula, né? E esse processo, então, nós chamamos de difusão. Então, as briófitas, elas são de porte pequeno justamente por não ter vasos condutores, elas serem avasculares, né? São plantas muito comuns aqui na nossa região, em Amaral Ferrador. Então, elas são de baixa estatura, justamente porque elas não têm vasos condutores, tá? Exemplo de briófitas nós já vimos, né? É os musgos, as hepáticas, os anthoceros, né? Aqui uma foto dos musgos bastante comum, né? Na nossa região aqui, no sul. As hepáticas sim, né? As hepáticas são plantas que já não são tão conhecidas na nossa região, tá? Os anthoceros também, já não são plantas tão conhecidas também. Muito bonita essa foto, ó, os musgos, tá? O segundo grupo, então, é as pteridófitas, que também nós já estudamos, vou só dar uma rápida passada, né? Essas plantas, então, elas já são plantas um pouco mais evoluídas. Os principais representantes, então, são as samambaias, que provavelmente vocês conhecem, né? Existem registros de fósseis dessas plantas lá no período carbonífero, né? Cerca de 360 milhões de anos atrás, né? Elas foram muito comuns na época, então, dos dinossauros, né? Inclusive, elas podiam atingir até 8 metros de altura, semelhante a árvores, né? E hoje nós não temos plantas nessa altura toda, né? Atualmente existem cerca de 11 mil espécies de pteridófitas, né? A grande maioria ocorre nas regiões tropicais. Olha que foto linda, né? Característica, então, das pteridófitas, né? É o segundo grupo de plantas a evoluir em meio terrestre, porém ainda dependem da água para se reproduzir. Então, essa é uma semelhança entre as briófitas e as pteridófitas. Elas necessitam da água para se reproduzirem. Outra semelhança também, elas gostam muito de lugares úmidos, né? Porém, elas já conseguem suportar mais o sol do que as briófitas. Primeiro grupo de plantas a terem vasos condutores de seiva, né? Por isso, então, agora elas já têm, então, o xilema e o floema, que é por onde a água e os sais minerais, então, são transportados. Daí a explicação delas serem plantas de porte maior, não é?
Nós já temos então plantas maiores, representantes maiores como os samambaiaçus, os xaxins. Aqui elas já têm raiz, caule e folhas verdadeiras, né? Elas podem atingir grande porte, né? Só que tem um detalhe, essas plantas elas não têm sementes e nem frutos e não dão flores, né? Quem são as principais representantes? As samambaias, os samambaiaçus, as avencas, as cavalinhas. Provavelmente vocês já ouviram falar, não é? Essa aqui não sei se vocês conhecem, chama-se cavalinha. É uma planta que é muito usada para chá, ela é medicinal, ela é diurética, né? Ela parece um mini bambuzinho. Ela é uma pteridófita, bastante comum aqui na nossa região de Amaral Ferrador. Aqui nós temos as avencas, também bastante usada para ornamentação, né? Na costa do rio Camaquã nós encontramos muito as avencas, elas gostam muito de lugares úmidos e sombreados. Samambaiaçus, ou também conhecidos como xaxins, essa planta está ameaçada de extinção. Muito foi-se usado no passado o caule dessa planta, dessa pteridófita, para fazer os vasos, para colocar as samambaias dentro, né? É proibido o corte dessa planta, nós não podemos cortar. Bastante comum na costa do rio Camaquã, vocês encontram bastante samambaiaçus, pode chegar aí a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Já são plantas de porte bem maiores, porque tem vasos condutores. Aqui então as samambaias, que vocês conhecem, usadas muito na ornamentação, em vasos, né? Uma planta muito bonita para fazer um arranjo, uma ornamentação, uma decoração de uma festa. E hoje então, pessoal, nós vamos se deter então na nossa aula de hoje é sobre as gimnospermas. O terceiro grupo então de plantas a evoluir em meio terrestre, né? Vocês sabem quem são as gimnospermas? O que significa a palavra gimnospermas, né? Interessante, a palavra gimnospermas vem do grego. Gimnos significa nua, esperma quer dizer semente, ou seja, então plantas com sementes nuas. Essas plantas, então, como nós comentamos, é o terceiro grupo de plantas a evoluir em meio terrestre. Um detalhe, elas finalmente são independentes da água, elas não dependem da água para se reproduzirem. Então, elas já são plantas mais evoluídas que as briófitas e as pteridófitas, isso aí a gente tem que saber. Mas como é que é, então, a reprodução dessas plantas, né? A reprodução dessas plantas agora, ela depende de outra coisa, não é a água que ela depende do vento. Elas somente vão se reproduzir com o vento, por isso nós chamamos de anemófilas, né? Plantas que dependem do vento para se reproduzirem, né? Então, as anemófilas são plantas que dependem para a polinização do vento, elas não dependem da água, então por isso elas são plantas mais evoluídas que as briófitas e as pteridófitas. Assim como as pteridófitas, elas já possuem vasos condutores de seiva, xilema e floema, né? Por isso elas já são plantas mais evoluídas. Nós temos representantes aqui gigantescos, né? Árvores enormes, né? Primeiro grupo, então, apresentar semente também, né? Então essas plantas elas já têm semente, né? Diferente das briófitas e das pteridófitas que não possuíam semente, então é algo mais evoluído que os cientistas chamam, né? O embrião então se encontra protegido, né? Não apresentam frutos. Olha que importante, as gimnospermas não têm frutos. E elas têm sementes, mas não têm frutos. E elas também não dão flores. Vocês jamais vão ver uma gimnosperma com frutos e flores. Não existe isso nas gimnospermas, elas têm sementes, né? Então, apresentam flores? Não, elas não apresentam flores, né? Para alguns são os estróbilos, porém não atraem polinizadores. Então, aqui tem também uma polêmica, né? Mas a maioria dos cientistas diz que as gimnospermas não apresentam flores, né? Elas têm, então, sementes, por isso gimnosperma, né? Sementes nuas, né? Elas têm sementes, mas não têm frutos, não dão frutos e nem flores, né?
Outra característica das gimnospermas, elas dominaram então a Terra na época dos dinossauros, né? E antes do aparecimento das angiospermas, que é o próximo grupo que nós vamos estudar, né? Hoje se restringe então às zonas temperadas. Então nós temos no nosso país então representantes bem significativos, né? Na região sul aqui, que é as araucárias que nós vamos comentar, né? Então, quem são os representantes das gimnospermas, né? Não sei se vocês já ouviram falar das cicas, as araucárias que comentamos agora, os pinheiros, os gingons, os ciprestes, né? Que eu não consegui colocar as sequoias que nós vamos comentar, não é? As sequoias são árvores lindíssimas, né? Eu vou fazer uma aula especialmente sobre as sequoias para vocês conhecerem, né? Então nós temos então aqui as cicas, né? As cicas muito lindas, bastante comum aqui em Amaral Ferrador, né? Elas não dão frutos e nem flores, né? São plantas bastante usadas para ornamentação de parques e jardins, né? Fica muito bonita uma ornamentação para paisagismo, né? As cicas, lindíssimo, né? No mesmo período que os répteis, ou seja, os dinossauros habitaram a Terra, né? Essas plantas também, parecidas com palmeiras, né? Dominaram a paisagem do nosso planeta, né? Registro de fósseis mostram que as cicas surgiram há cerca de 270 milhões de anos atrás, né? E elas existem até hoje, né? Por isso, como a sua aparência não mudou nada ao longo dos tempos, as cicas também são tidas como fósseis vivos. O que é um fóssil vivo? Um fóssil vivo é aquela planta, né? Que desde que ela surgiu, segundo a ciência, até os dias de hoje, ela mudou praticamente muito pouco, né? Ela não evoluiu quase nada, né? Então nós chamamos de fósseis vivos, né? As cicas são. Olha que foto linda, maravilhosa, né? Lindíssimas. Bastante comum, então, na nossa região. Essa outra representante, então, das gimnospermas é os gingons. Essa aqui ela não é comum no nosso país, não é? Ela é uma planta de origem chinesa, né? Também ela é considerada um fóssil vivo e é o símbolo da paz e da longevidade lá na China, né? Por que ela é considerada o símbolo da longevidade, então, lá na China? Porque ela conseguiu sobreviver às explosões atômicas, né? Lá no Japão. Então, lá na China e no Japão, nos países orientais, é muito comum essa gimnosperma, né? Ela é uma planta bem alta, uma árvore bem alta, né? Também conhecida como nogueira do Japão, árvore avenca ou simplesmente jingle. E também nós temos aqui no nosso país os famosos ciprestes, provavelmente vocês conhecem bastante, né? Os ciprestes também é uma gimnosperma. Ela é uma planta que nós podemos usar muito para a ornamentação de parques e jardins, não é? Nós podemos podar, né? Fazer a forma que nós quisermos fazer com ela, né? Ela se presta muito para isso aí, né? Temos os pinheiros também, né? O pinus, bastante conhecido de vocês, que é muito para fazer mesas, cadeiras, móveis, né? Não é uma madeira assim de muita qualidade, né? De pouca qualidade, mas se usa bastante para fabricação de móveis, né? Outra representante, então, é a araucária, bastante comum aqui na nossa região sul, né? Araucária ou pinheiro do Paraná, como é conhecida, né? A araucária, ela foi extinta do nosso país, né? Então, muito se usou a madeira da araucária porque ela é muito boa, ela se presta muito para fazer várias coisas, móveis, madeiramento de casa. É uma lenha muito boa, é uma madeira muito boa, né? A araucária, então, é uma árvore muito bonita, né? Tem um destaque na paisagem. Essas espécies elas podem chegar a viver até 700 anos e alcançar aí diâmetros de 2 metros de diâmetro, caule, né? 50 metros de altura. Né? E outra representante que eu vou comentar com vocês, mas depois eu vou fazer outros slides, né, para comentar, é as sequoias. As sequoias, então, são gimnospermas. Essas plantas são incríveis, né?
elas são de grande porte, não é uma árvore típica nossa aqui do nosso país, não é? E ela é típica, então, lá dos Estados Unidos e do Canadá, tá? Então, pessoal, nós fizemos, então, essa retomada, então, né, do Reino Plantae, tá? E comentamos bastante, então, sobre os 3 grupos, né? Falei um pouquinho das briófitas, das pteridófitas, e falei um pouquinho das gimnospermas, para vocês não se perderem, né? Na próxima aula, então, nós retomamos a aula e vamos fazer uns exercícios sobre as gimnospermas e vamos falar, então, especialmente mais um pouquinho das araucárias, vamos falar um pouquinho mais das sequoias, né, que são plantas típicas lá dos Estados Unidos, do Canadá, um dos maiores seres vivos do planeta. Eu vou fazer uma aula